Esse é o primeiro domingo do Advento, é o primeiro domingo que nós falamos sobre promessas, sobre a esperança que as promessas, as profecias feitas, trazem ao nosso coração. É muito gostoso, podemos celebrar o Natal e nos preparar a cada dia para esse momento especial de celebração do Natal. Eu li uma historinha que eu achei interessante e eu compartilho com vocês. Você consegue imaginar comigo o shopping center, uma semana antes do Natal? Aqueles corredores assim, entupidos de gente. Sabe aquela situação da loja que você chega na porta, você tem que esperar alguém sair para você poder entrar? Já viveu isso? A senhora saiu de casa para fazer as compras de Natal com as 3 crianças. E ela foi para o shopping, ela e as 3 crianças. E depois de horas no shopping, entrando e saindo de loja, escutando as crianças pedindo tudo que estava na vitrine, ela finalmente, com as mãos cheias de sacolas, ela chega na porta do elevador para o estacionamento, o elevador abre cheio de gente, ela com dificuldade entra, puxa as 3 crianças e a porta fecha. Quando a porta do elevador fecha, ela solta uma frase de desesperança. Ela diz: alguém precisava encontrar quem inventou essa história de Natal e enforcar essa pessoa. Lá do fundo do elevador, uma voz muito tranquila, mansa, simplesmente faz a seguinte afirmação: nós já o encontramos e o crucificamos. Aquele elevador desceu até o estacionamento, você podia ouvir um alfinete cair no chão. Tamanho silêncio. O objetivo de nós celebrarmos 4 semanas do Advento, de nós termos livretos para você ler devocionais em casa, as mensagens estarem falando sobre preparação, sabe qual é? É que você dê um passo para trás dessa loucura que está a sociedade, do Natal, e agora Curitiba é programação de Natal, né? Que privilégio uma cidade com tantas programações, mas você não vai tentar ver todas, vai? Por favor, não faça isso. Natal é mais do que as comemorações da cidade. Dê um passo para trás, e esse é o objetivo do Advento. Dê um passo para trás e foque no que é essencial. E depois, agregue algumas coisas na celebração do Natal. Quando nós celebramos o Natal e pensamos sobre a importância do que nós estamos nos preparando para celebrar, a vinda do Salvador, nós somos desafiados a refletir no significado do Natal que está vinculado a profecias que se cumpriram na vida de Jesus. E é impressionante o número de profecias, mais de 300 profecias no Velho Testamento. Era uma forma de Deus estar falando hoje sobre o que vai acontecer no futuro. A profecia, na realidade, é a história contada antes de acontecer. A profecia é a história contada antes de acontecer. E nós vemos essas profecias em todo o Velho Testamento. Eu tenho uma formação de engenheiro, então eu gosto de matemática, eu gosto de coisas exatas. Então, se você é da área de humanas, segura um pouquinho, porque eu vou curtir com o povo aqui das exatas, tá? Tem um livro muito interessante de apologética que se chama A Ciência Fala, Science Speaks, do Peter Stones. E ele usa a ciência moderna, as leis da probabilidade, para calcular as possibilidades de 8 profecias se cumprirem na vida de um ser humano. Ele não está falando das 300, ele está falando de 8. 8 profecias que se cumprem na vida de um ser humano. E ele fez a conta. O resultado foi 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17. São 100 quadrilhões. Uau! É um número assim que extrapola a capacidade da gente imaginar. Agora eu vou voltar para os que não são de exatas. Vamos conversar, eu acho, de uma maneira que ele expõe, que fica interessante para a gente entender esse processo. Você imagina o estado do Rio Grande do Sul, vai caminhando no teu mapa aí, Santa Catarina, você une o estado do Paraná e une o estado de São Paulo.
Essa é a área territorial, mais ou menos, do estado do Texas, que ele cita lá no livro dele. Então, nós temos esses 4 estados. Agora, você imagine você colocar uma pilha de moeda de R$1 cobrindo toda a extensão desses 4 estados. E essa pilha vai ter mais ou menos 60 centímetros. Dá uma olhadinha na tua cadeira aí, olha para baixo. Você estaria com essas moedas mais ou menos aqui, no teu joelho. Então, você imagina esses 4 estados com uma cobertura de moeda desse tamanho. Aí você pega uma moeda de R$1 e você faz uma marca nela. Você joga na pilha e mistura. E alguém vira para você e diz, encontre a moeda. Essas são as probabilidades de 8 profecias se cumprirem na vida de uma pessoa. Jesus tem mais de 300 profecias que se cumpriram na vida dele. Você percebe? Na realidade, nós vamos comemorar o Natal com muita alegria, porque Deus é fiel às suas promessas. As profecias se cumpriram em Cristo, aleluia! Graças a Deus, e é assim que nós comemoramos o Natal. Nós celebramos a realidade de que existe uma realidade presente, de resposta de Deus à necessidade do ser humano, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus toma a iniciativa e vem na nossa direção. A razão de nós termos tantas profecias é porque nós, seres humanos, alguns de nós, temos muita dificuldade de crer. E as profecias nos ajudam a crer, a passar pela razão e chegar no coração. Alguém disse com muita propriedade que essa é a distância mais longa que o ser humano percorre na sua vida. É compreender o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas apreender a verdade do Evangelho como algo existencial da sua alma. Eu queria que nós lêssemos 2 profecias que a gente encontra no livro de Isaías. Vamos ler lá, vai ser projetado na tela, você vai poder ler junto comigo. Vamos lá? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, ele não julgará pela aparência. Aí mais adiante, em Isaías 61, nós encontramos, Isaías 61, 1, 2. Vamos lá? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, e para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Essas são 2 profecias que você encontra no Velho Testamento. É interessante, porque Jesus foi batizado, Jesus foi ao deserto e foi tentado, e logo depois ele sai e vai para Galiléia, no norte de Israel, e ali na Galiléia ele vai numa cidadezinha chamada Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, onde ele foi moleque, correndo pela rua. Naquela cidade, Jesus com 30 anos vai na sinagoga, porque é sábado, e ele lê Isaías 61, 1, 2, no rolo que tinha ali na sinagoga. E quando ele termina de ler, ele ensina para aquelas pessoas o que aquele texto queria dizer. E o evangelista Lucas, se você abrir tua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, de 14 a 22, o evangelista Lucas diz que quando ele termina de ler esse texto e de explicar, Lucas coloca um resumo da palavra de Jesus. E o resumo da palavra está no versículo 21. Jesus diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso que é o Natal. Nós celebramos o Natal porque as escrituras que existiam sobre o Cristo se cumpriram na vida de Jesus.
Acabou a mensagem, você pode ir para casa. A essência da mensagem é essa. No Natal se cumpriu o que Deus tinha falado. Poucas vezes na história Jesus falou tão abertamente sobre isso. É interessante porque um comentarista Norval, ele faz um comentário bem interessante sobre Lucas. Ele diz, Lucas decide apresentar o início do ministério de Jesus em Nazaré. Nos outros evangelhos não aparece Jesus em Nazaré direto, sendo rejeitado pelos seus, pois deseja que o evangelho deixe claro que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para os gentios também. Jesus vai até a sua cidade natal e ele é rejeitado. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil entender, assim como aqueles judeus de Nazaré rejeitaram Jesus, os judeus da nação também rejeitaram Jesus. Nós celebramos o Natal com um coração cheio de esperança, porque nós cremos que profecias foram cumpridas na vida de Jesus. Amém? É interessante porque no Velho Testamento, as pessoas criam em Cristo olhando para o futuro e crendo que o Messias viria. No Novo Testamento, depois da cruz, nós olhamos para trás, vemos a vida de Jesus, a cruz de Cristo e o túmulo vazio, e nós cremos em Cristo, olhando para as coisas que já aconteceram. Antes eles criam, olhando o que eles esperavam. Depois eles criam, nós cremos hoje, olhando para o que já aconteceu. Que geração privilegiada é a nossa. Que geração privilegiada é a nossa. Quando Jesus é levado ao templo, Simeão e Ana, eles são surpreendidos porque aquilo que eles esperavam e que eles criam, quando eles olham para o bebê, o Espírito de Deus confirma com eles, este é o Messias prometido. Uau! Impressionante! Nós vivemos uma geração que nós temos o privilégio de olhar para trás, para fatos históricos, confirmados, e nós podemos crer em Cristo como Senhor e Salvador. Se você está com Lucas 4 aberto, nós vamos começar a ler o versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Nesse momento, Jesus tinha muita aprovação, as pessoas estavam admiradas. Aquele jovem de 30 anos falava com uma autoridade que chamava atenção. No versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Quantos aqui passaram a infância numa cidadezinha do interior? Levanta a mão. Eita, somos uma igreja do interior mesmo. Você imagina, eu fui criado numa cidadezinha do interior, saí de lá para fazer faculdade, me tornei uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, eu apareço na Globo, eu sou entrevistado, eu estou em capa de revista, eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho dinheiro, e agora eu volto para aquela cidadezinha, como esse empresário bem-sucedido. Você consegue imaginar o fuzuê que vai ser naquela cidade? O agito que vai ter porque o fulano voltou? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele já era conhecido na região e todo mundo estava curioso, dizendo o que ele vai falar, quem é ele, como é que ele está. Todo mundo queria saber. E ainda para melhorar a coisa e facilitar, quando chegou no sábado, o texto fala algo muito precioso. Jesus foi na sinagoga, como costumava fazer. Quantas vezes Maria, segurando Jesus pela mão, entrou naquele prédio da sinagoga? Quantas vezes José, segurando Jesus pela mão, as outras crianças entraram no templo? Quantas vezes Jesus entrou correndo? E alguém lá dentro disse, menino, não corre. Já viu isso em algum lugar? Ele costumava ir lá com a sua família. É interessante porque, enquanto eu lia isso, Deus trouxe à minha mente a história de Daniel. Lembra da história de Daniel? Os que o perseguiam criaram uma lei que era proibido você se ajoelhar para fazer oração para qualquer pessoa que não fosse o rei. O texto de Daniel 6,10 é emblemático. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado,
Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali, esse texto é maravilhoso, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O valor de bons hábitos é impressionante. Bons hábitos, eles surgem de uma convicção. Um bom hábito é escovar os dentes, não é verdade? Você começa a escovar o dente por uma convicção. Eu não quero pagar dentista, eu sou esposo de dentista, então eu posso falar isso. Eu não quero pagar dentista, eu não quero perder meus dentes, eu quero ter um bom hálito. Aí eu começo a escovar meus dentes. É assim que bons hábitos vêm. Tomar banho todos os dias, pelo menos um banho, é um bom hábito. É bom para você não feder mal, feder é horrível, mas também é bom para os outros que estão perto de você. Eles não têm que aguentar teu cheiro. Bons hábitos. Hábitos surgem de convicções. O que acontece é que muitas vezes uma convicção que criou um hábito, ela desaparece, eu me esqueço dela. E eu fico só com o hábito, sem saber por que eu faço isso. Um bom hábito é tirar o sapato sujo que eu andei na rua quando eu entro em casa. A nossa cultura brasileira não valoriza esse hábito. Mas você vai no Oriente e isso é inquestionável. Ninguém entra em casa com sapato que pisou na rua. Bons hábitos faziam com que a família de Jesus, por causa de uma convicção de que na sinagoga eu ia ouvir a palavra de Deus, na sinagoga eu adorava a Deus, fazia com que a família de Jesus levasse a criança, o adolescente, o jovem, para adorar a Deus na igreja. Um bom hábito de uma família que se diz cristã. Cristã é vir aos cultos, é trazer os filhos aos cultos, é participar ativamente. Por quê? Porque tem uma convicção aqui de que nós somos corpo e nós precisamos uns dos outros e a minha fé será fortalecida. Amém? É interessante porque quando Jesus entra na sinagoga, dá uma olhadinha no versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E ele vai começar a ler uma profecia de Isaías. Ninguém sabe se Jesus abriu aquele rolo e escolheu o texto de Isaías, ou se simplesmente aquela era a leitura daquele sábado na sinagoga, porque as sinagogas tinham leituras de partes diferentes do Velho Testamento que eram progressivas. Se você foi católico, você sabe muito bem do que eu estou falando. Os protestantes da Reforma, eles perderam um pouco isso. Se você vai numa missa católica, você tem a leitura do Velho Testamento e a leitura do Evangelho, não tem? E isso é permanente, ao longo do ano vai mudando. A gente não sabe se foi Jesus que escolheu ou se era o texto que tinha que ser, mas o que chama a atenção é a finalização. Jesus diz a todos que ele era o Messias, que ele veio como o Messias. E ali Jesus, ele começa a fundir a cabeça das pessoas, porque ele começa a confrontar um paradigma muito forte na mente do judeu. Você já se perguntou por que os judeus não creem em Cristo Jesus como Salvador? Veja, eu perguntei isso para um professor de Velho Testamento há muitos anos atrás e ele me deu uma resposta fantástica, que eu carrego comigo, eu compartilho com você. Você lê o Velho Testamento, você lê todas as profecias. O que chama a atenção? É o Messias triunfante, que vem conquistar, derrotar, estabelecer o reinado de Israel, estabelecer o reinado de Deus na terra. É isso que chama a atenção. Aí esse professor disse, sabe o que acontece? É como quando você olha para o horizonte e você vê uma montanha pequena e uma montanha grande. Você tem uma montanha baixa e uma montanha alta. Quando você olha para o horizonte, os seus olhos vão para onde? Para a montanha de baixo ou para a montanha de cima? Para de cima. As profecias falam do servo sofredor, daquele Messias que vinha estabelecer um reino espiritual, que viria a morrer pelos pecados do povo.
E também falam do Messias que voltará, do Filho de Deus que voltará para conquistar, estabelecer e criar novos céus e nova terra. São duas montanhas, dois montes. Aquela volta triunfante do final dos tempos e essa do servo sofredor. Os judeus não conseguem ver essa montanha. Esse monte aqui da frente é o Monte Calvário, gente. Onde o servo sofredor veio para morrer, para que todo aquele que nele crê, ainda que morrendo, tenha vida e vida eterna. Amém? É muito importante entendermos isso. É por isso que eles têm dificuldade de crer que Jesus é o Messias, porque eles só veem aquela montanha maior. Eles desprezam as profecias que falam sobre o servo sofredor, aquele que morreria por nós. Leia Isaías 53 e você vai dizer, isso aqui é Jesus no Calvário. Quando nós olhamos para as profecias, o nosso coração se enche de esperança e nós começamos a conhecer um pouco mais a pessoa de Jesus. Uma pessoa que transborda vida, transborda amor. Veja lá no versículo 18 de Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo um texto. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Ele lê o profeta, o pergaminho do profeta Isaías, e ele senta. Era isso que os professores, os rabinos, os mestres faziam, eles sentavam e ensinavam. Mas quando ele começa a ler aquele texto dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho certeza que na mente dele veio uma imagem muito clara que aconteceu há pouco tempo atrás. Um pouco antes das tentações, quando ele estava lá no Rio Jordão e João Batista veio batizá-lo. Lembram dessa descrição? Você encontra isso em Lucas. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando Jesus lê esse texto, certamente na mente dele vem essa realidade de que o Espírito do Senhor de fato veio sobre ele, visivelmente confirmando o seu ministério. Quando ele fala sobre pobres na Palestina, quando ele fala sobre vindo para trazer boas novas para os pobres, eu me lembrei da canção dos anjos. Lembram lá nos campos, quando os pastores ouvem os anjos anunciando onde Jesus estava? Lembra do que eles disseram? Eu trago o que para vocês? Novas de grande alegria. A profecia se cumprindo naquele que traria novas de grande alegria. Aquele que veio para o seu povo trazendo esperança. Mais adiante, no ministério dele, Jesus afirma, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós celebramos o Natal não para ficarmos exaustos, mortos de cansado. Quem sabe você vai ter que fazer uma refeição a menos nesse Natal. Talvez você vai participar de uma festa de amigo secreto a menos nesse Natal. Porque eu não quero chegar no dia do Natal torcendo para acabar logo esse negócio que eu não aguento mais. A celebração do Natal você precisa dar um passo atrás e avaliar. E tudo bem se nós não vamos passar o Natal como com quem a gente sempre passava, mas esse ano não vai dar. Ou porque a pessoa faleceu, ou porque nós não vamos conseguir viajar. Tudo bem, o Cristo do Natal está presente. Talvez esse Natal eu não consiga comprar os presentes que eu comprei o ano passado. Tem que ser um Natal um pouco mais magro, mas tudo bem. O Cristo do Natal estará presente. Talvez esse seja um ano em que nós não vamos convidar tantas pessoas, e tudo bem. A essência do Natal é que tem que ser preservada. Por isso que eu falo de dar um passo atrás de todo o burburinho, todas as mensagens de Instagram, as ofertas imperdíveis que você está recebendo no seu Instagram. É dar um passo atrás e dizer, eu preciso de tudo isso.
A minha mesa precisa ser tão farta, ou talvez de uma forma mais singela, nós vamos viver mais próximos do momento que vivemos. Como nós precisamos resgatar o verdadeiro Natal. E assim proclamar um ano de graça do Senhor. É interessante porque o profeta fala sobre isso, Jesus lê esse texto. O que seria um ano de graça do Senhor? Certamente, aqueles judeus que estavam ouvindo a mensagem, aqueles judeus, eles certamente entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando, e o profeta tinha falado, sobre o ano do jubileu. Na lei hebraica, o povo tinha recebido de Deus uma orientação de que no 7º ano, eles não cultivavam a terra, eles não plantavam, eles deixavam que a terra naturalmente produzisse o que quisesse produzir. Hoje já existe informações da tecnologia que mostram que a terra precisa de um período de descanso regularmente. E é interessante porque a lei falava, a cada 7 anos você tem um ano sabático. Mas a cada 7 anos sabáticos, a cada 49 anos, você tinha o ano do jubileu. Então, por exemplo, o ano do jubileu era um momento muito especial, porque o Edvard, ele tinha trabalhado, ele faliu, ele perdeu tudo que ele tinha, a fazenda dele foi tomada por um credor, que era o Peter aqui. E o Peter tomou a fazenda dele, agora quem cultivou aquela terra era o Peter, quem teve lucro foi o Peter. O Edvard não tinha mais aquilo e ele não conseguiu pagar toda a dívida. E o Edvard teve que entregar os filhos. E os filhos agora do Edvard são escravos do Peter. Era assim que acontecia naqueles dias. Quando chegava no ano do jubileu, Deus promovia justiça social no meio do seu povo. O Peter ia devolver as terras para o Edvard, ele cultivou, o dinheiro era dele durante aqueles anos, mas a partir do ano do jubileu, a terra voltava para o Edvard. Oportunidade de recomeço, gente. E mais, os filhos que eram escravos voltavam a ser livres, porque era o ano do jubileu. Você percebe quando o profeta diz o ano da graça? Você percebe quando a gente fala sobre graça de Deus, favor imerecido, misericórdia? Você percebe quando a mensagem do Natal é que Cristo veio para todos, para que todos possam experimentar o perdão, a bondade, o amor de Deus. O ano do jubileu, o Senhor equilibrava a economia e evitava que os ricos explorassem os pobres. O ano do jubileu que Jesus traz, ele vai além de economia, de terras, propriedade e dinheiro. É libertação de pecado, é libertação de drogas, é libertação de adultério, é libertação de pornografia, é libertação de ganância, é libertação daquilo que nos escraviza, nos prende, nos impede de experimentar a liberdade. É fascinante quando nós pensamos na esperança que a vinda de Jesus traz, porque ele nos mostra que existe oportunidade de recomeço. Nós estamos celebrando a restauração em nossa igreja toda segunda-feira, porque nós queremos celebrar essa oportunidade de recomeçar, e todos nós podemos recomeçar. Quem sabe você está aqui hoje e o teu sentimento é que não tem jeito. Eu quero dar uma palavra de esperança para você. Com Jesus sempre tem jeito, amém? Com Jesus sempre tem jeito. Essa é a mensagem do Natal. É isso que nós comemoramos. As crianças disseram que não é panetone. Eu adoro panetone. Mas não é panetone, é mais que isso. Panetone só vira gordura na cintura da gente. O Natal é mais que isso. As nossas crianças cantaram essa verdade. Nós adultos agora precisamos abraçar essa verdade e influenciar nossas decisões. Mas nós só vamos fazer isso pela fé. Não tem outro jeito. Enquanto você não faz aquele trajeto da mente até o coração, você não experimenta essa graça, esse favor imerecido. Veja no versículo 20, se você dá uma olhada. Jesus fechou o rolo, devolveu o assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam olhando para ele. Aí ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram
de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Durante muitos anos, os meus filhos eram conhecidos como o filho do Roberto e o filho da Ede. Essa semana eu estive lá no Rio, no sepultamento de um tio muito querido, e naquele sepultamento eu tive a oportunidade de ficar na casa da minha filha, hospedado, para participarmos, e eu encontrei várias pessoas, vizinhos da minha filha, pessoas que ela conhecia, e adivinha quem era eu ali? Eu era o pai da Luísa. Porque ela me apresentava assim, aqui é meu pai, Roberto, tá? E as pessoas falavam, pai da Luísa. Aquelas pessoas, elas olhavam para Jesus e elas viam José. Ele é filho de José. É interessante que o evangelista Marcos, ele vai além na descrição, ele diz assim: de onde vêm essas coisas que ele está dizendo? Que sabedoria é esta que lhe foi dada a Jesus? E esse poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ou seja, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, ouvindo o que Jesus estava falando, mas a incredulidade dominava o seu coração. Quem sabe você está aqui hoje e você tem ouvido, você vem regularmente, você tem escutado o Evangelho, mas você permanece dizendo, mas... Essa era a dificuldade daquelas pessoas. Mas ele é filho de José, mas ele é isso. Mas e os budistas? Mas e os taoístas? E os índios da Amazônia? Mas... E você vive com esses mas. E você nunca mergulha no mar de amor que Deus colocou diante de você. Para experimentar a graça, o favor imerecido de Deus. Experimentar cura, libertação e nova vida. É impressionante como muitos de nós vivemos escondidos. No meio da confusão do Natal, no meio da agitação do Natal, nós nos esquecemos das promessas que fizeram com que o Natal existisse, que fazem com que o Natal tenha significado, que garantem que nós celebraremos o Natal de verdade. Eu queria desafiar você a encontrar esperança nas profecias. Você decide crer que Jesus é o Messias prometido por Deus? Você vai contar isso para pessoas que estão perto de você? Que mais de 300 profecias do Velho Testamento se cumpriram na vida de Jesus? Eu queria desafiar você a encontrar esperança na pessoa de Jesus e decidir, eu vou recomeçar hoje. Eu vou recomeçar aquele relacionamento. Eu vou telefonar para aquela tia, para aquele tio. Eu vou sentar com meu esposo, com a minha esposa. Eu vou ligar para o meu filho. Eu vou dar uma passada na casa dos meus filhos. E eu vou ter um novo começo na minha existência. Esse Natal vai ser um Natal que vai marcar a história da minha vida, a história da minha família. Você quer fazer isso hoje? Isso é viver pela fé. Quem sabe você está aqui, e como aconteceu no culto das 9, várias pessoas disseram, eu quero começar esse Natal acertando a minha vida com Cristo, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Você quer fazer isso hoje? Vocês podem baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu queria conversar com você que deseja ter um Natal diferente, porque você vai acertar o seu relacionamento com Cristo. Faça uma oração muito simples, onde você está dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Escreve uma história nova. Você fez essa oração? Enquanto todos estão com a cabeça baixa, levante sua mão bem alto. Onde você está, eu quero orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém, levante sua mão bem alto. Graças a Deus, já vi aqui desse lado. Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto aqui desse lado. Alguém? Alguém? Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe. Mais alguém? Aqui no centro, alguém? Está dizendo, pastor, eu fiz essa oração, eu quero um Natal diferente esse ano, porque eu vou celebrar o Natal com Jesus. Levante sua mão bem alto. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém?
Vamos nos colocar de pé? Eu queria convidar você que levantou sua mão. Você faz a gentileza de vir até aqui à frente. Nós queremos abraçar você. Queremos expressar nossa gratidão, orar com você. Queremos apoiar você nessa decisão. Você pode fazer isso? Vem aqui. Isso, chega aqui. Graças a Deus, pode vir. Isso, saia do seu lugar, vem aqui. Nós vamos abraçar você. Dizer que Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Bom demais. Isso, vamos chegando. Nós temos pastores, líderes. Por favor, você que lidera um pequeno grupo, vem aqui. Nesse culto aqui, a maioria dos pastores, ministros, estão ministrando em alguma sala, em algum lugar. Nós precisamos de você que é membro da igreja, líder da igreja. Chega aqui, abraça um desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Isso, pode vir, em nome de Jesus. Isso mesmo. Tempo especial. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar. Isso, vem aqui, graças a Deus. Saia do seu lugar, vem até aqui. Nós queremos orar com você. Vamos cantar? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Quem sabe você está aqui hoje e você deseja voltar à comunhão da igreja. Eu quero retornar a um pequeno grupo, eu quero servir a Deus de alguma maneira mais específica. Esse é tempo de consagração. Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós queremos orar por você também. Com esse gesto você está dizendo, eu estou tomando uma decisão nesse Natal. E a minha história vai ser uma história diferente a partir desse Natal. Nós vamos continuar cantando. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar por você. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Deus amado, nós te louvamos. Te agradecemos porque a tua palavra fala conosco. Te agradecemos porque teu Espírito testifica com o nosso Espírito. E, ó Deus, nós queremos sair daqui com essa disposição de ajudar pessoas a descobrir que em Cristo Jesus as tuas promessas se cumpriram. Ó Deus, que nós consigamos celebrar esse Natal cheio de conteúdo, cheio de significado, e que isso venha abençoar as pessoas que estiverem ao nosso redor. Recebe, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso reconhecimento que o Senhor é o nosso Deus. Abençoa esses irmãos e irmãs que vêm à frente, tomando uma decisão nessa manhã. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Cumpre o teu propósito na vida de cada um deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.